Bom, se tratando de resenha, uma coisa que eu acho muito curiosa é que, infelizmente, a maioria das resenhas da plataforma não são resenhas. Parece que é uma confusão, até um desconhecimento do gênero, né? Então, o gênero resenha, que também é um tipo textual, narrativo, ela até pode ser descritiva, mais expositiva, só de expor, ou a resenha padrão, que é crítica. Lembrando que crítica, a etimologia da palavra grega, significa juízo, já é uma opinião. Então toda resenha já é crítica, já tem uma opinião. Já parte do pressuposto que vai ter um parecer de quem está falando, quem está escrevendo. Muito se fala de resenha de filme e de livro, né? Até porque muitos filmes são baseados em livros. Então você joga na internet resenha do livro. Não adianta falar sobre a capa do livro, a diagramação, a figura, quem fez, a capa dura, essa edição é mais bonita, é ilustrada. Tudo isso são dados irrelevantes perante a obra. Eu poderia ler essa obra em PDF e continuaria sendo a Odisseia de Homero, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Tem a cultura grega, a famosa história de Odisseu que entrou para a história da humanidade, do imaginário. Então, uma resenha já parte do pressuposto que vai ter um parecer, vai ter spoiler, inclusive essa spoilerfobia que ocorre, eu também não consigo compreender, até porque é uma das obras mais faladas e encenadas do mundo, que é a Romeu e Julieta, de Shakespeare. Logo no começo do coro, no princípio, já tem uma ideia de que a história é triste, de que fala de duas famílias e de dois jovens. Ele já te dá um pequeno spoiler do que vai ser a história. E é a peça de teatro mais encenada de Shakespeare até hoje, e até a mais conhecida. Então, uma resenha literária ou de filme já vai falar sobre a obra em si, um pequeno resumo, e vai ter um parecer de quem está falando, do autor ou do escritor da resenha. Então é isso, uma resenha ela vai muito mais além. Não é falar sobre o livro, é falar no livro, apontar, aprofundar, se debruçar, fazer inferências, intertextualidade, trazer para o mundo de hoje, explicar as metáforas, os personagens, quem seria hoje em dia, outras obras que podem ter contribuído, contribuem, contexto histórico, em que época foi escrita, qual seria a intenção do autor. E existe uma grande diferença da nossa intenção de quando a gente vai falar, comunicar, e o que é apreendido pelo outro, né? A questão da comunicação, até falado por Jacobson, né? Emissor, receptor, canal, mensagem, referente. Às vezes o que nós falamos nem sempre é o que é entendido. Às vezes o que é entendido se entende até muito mais do que o autor falou. Se tratando de poesia, tem a questão da tradução. Todo poema é traduzido, automaticamente vira outro poema, porque na tradução se perde muita coisa. É praticamente impossível traduzir uma obra por completo, porque é outra língua, outro costume, outra cultura. E em poesia tem o eu lírico. Não confundir o eu lírico com o eu do escritor. Eu posso escrever um poema em que a voz é feminina, uma mulher falando em versos. Então, o eu lírico do poema é aquela personagem, a mulher. Já o meu eu, o escritor, é um homem, é masculino, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, esses pequenos apontamentos sobre o que vem a ser uma resenha, para poder te ajudar melhor na hora de pesquisar sobre alguns comentários que não contribuem muito ou fogem o parâmetro do que viria a ser uma resenha.